Fala galera, tudo tranquilo? Nós vamos iniciar hoje o estudo aqui da ótica geométrica e o nosso objetivo a princípio vai ser descrever os principais fenômenos e as principais características desse assunto tão importante na física, que é a ótica geométrica. Como o nome já diz, nós vamos utilizar muito os conceitos de geometria, aquela básica mesmo que você aprendeu no ensino fundamental, ou alguns conceitos que você reviu em matemática agora no ensino médio, mas a ideia é que você tenha esses conceitos bem em mente, ok? O que a ótica geométrica vai estudar? Todos os fenômenos associados com a luz. Então, estuda os fenômenos associados à luz. Só que quando a gente pensa em luz, é preciso dar uma definição, né? Só que essa definição ela nem sempre foi tão simples de ser observada, de ser obtida. E o que acontece? Então, nós precisamos responder a seguinte pergunta: o que é luz? Por exemplo, você acha que você enxerga a luz? Se você respondeu que sim, saiba que não, nós não vemos a luz, né? Nós só vemos os objetos que são iluminados por ela. Inclusive, essa foi uma discussão que prevaleceu durante muito tempo, né? E o que se entende hoje é que a luz ela pode ter um comportamento ora como onda, ora como partícula. E essa explicação do que é a luz, ela é algo que custou aí bastante tempo de estudo, pessoas importantes, talvez como Isaac Newton, né, que fizeram contribuições. Até a princípio, as ideias de Newton, que já eram muito consolidadas na área da mecânica, mas elas não foram muito bem aceitas no que diz respeito à ótica e ao comportamento da luz, havendo necessidade de mais instruções, mais orientações. Hoje em dia é muito aceito que a luz ela é uma consequência de um tipo de partícula chamada fóton, né? Mas ela continua tendo esse comportamento. Ora ela pode se comportar como onda, ora ela pode se comportar como uma partícula. Agora, para o nosso objetivo, o nosso interesse aqui no ensino médio, né, pessoal? Especialmente na parte de ótica geométrica, nós vamos discutir um pouquinho aqui a questão das fontes de luz. De onde é que eu posso obter luz para as determinadas atividades que vão ser realizadas, né? As fontes de luz elas podem ser classificadas em duas categorias. Ela pode ser classificada como a fonte primária, e nesse caso as fontes primárias são aquelas que emitem a própria luz, certo? Emitem a própria luz. Como exemplo de fonte primária, nós podemos citar o Sol, que é a principal, uma lâmpada se estiver acesa, um vagalume quando está lá com o corpo dele irradiando luz, né? Então, um carvão em brasa são exemplos de fontes primárias. A fonte de luz ela pode também ser uma fonte secundária. Quando é que isso daí vai acontecer? Então, nós teremos uma fonte de luz secundária quando eu tiver um corpo, então são aqui, ó, corpos que refletem a luz de uma fonte primária. Daí, nesse caso, pessoal, nós vamos colocar a grande maioria das coisas que nós enxergamos. Então, essa caneta que está aqui, por exemplo, por que a gente consegue enxergar ela? Porque vem luz de uma fonte primária, pode ser do sol, de uma lâmpada acesa, de algum lugar, incide na caneta e daí reflete para o nosso olho. Isso faz com que a gente consiga enxergar, então, a caneta, tá certo? Você enxergar outras pessoas, você enxergar um quadro, você enxergar a parede. A lua é um exemplo aqui de fonte secundária, tá certo? As fontes de luz, pessoal, elas podem ser classificadas também quanto a se elas são fontes pontiformes ou fontes extensas, certo? Então aqui, ó, o que seria uma fonte de luz
puntiforme. Uma fonte puntiforme, nós vamos descrever assim, ó, tem dimensões desprezíveis quando comparadas com o ambiente. Desprezíveis quando comparadas com o ambiente onde estão. Como é que nós vamos ilustrar isso aqui, né? Imagina assim, ó, que você acendeu a lanterna do seu celular para iluminar o seu quarto à noite. Então, num caso como esse, aquela pequena lâmpada lá da lanterna do celular, ela vai funcionar como uma fonte puntiforme, né? Ou então eu posso ter ainda uma fonte extensa. O que seria uma fonte extensa? Uma fonte de luz de dimensões apreciáveis. Como é que nós podemos ilustrar então aqui, ó, apreciáveis? Como é que nós podemos ilustrar esse caso aí, né, da fonte de luz extensa? Pensa essas lâmpadas que agora elas são de LED, sabe essas lâmpadas de tubo? São bem compridas, né? Mas elas são de LED. Então, no caso específico, geralmente elas têm dimensões que eu não posso desprezar em relação ao ambiente na qual elas são colocadas, né? Por isso elas são chamadas então de fontes extensas. A luz ainda, pessoal, ela pode ser monocromática. Então aqui, ó, quando a fonte de luz for monocromática, isso quer dizer que ela vai emitir apenas uma cor. Emite uma única cor de luz, né? Vamos exemplificar assim, sabe esses apontadores laser? Tem uns que são vermelhos, tem outros que são verdes, né? Mas assim, uma vez você tem um apontador vermelho, ele só vai emitir vermelho. Se ele é verde, ele só vai emitir verde. Por isso que ela é chamada de monocromática. Ou então, a fonte de luz ela pode ser também policromática. Quando é que eu vou chamar a fonte de policromática? Ela vai ser uma fonte policromática quando emite mais de uma cor no mesmo feixe. Certo? Um exemplo aqui de luz policromática, pessoal, é a luz do sol, né? Embora muita gente ache que a luz do sol geralmente representa lá com desenhos como se ela fosse amarela, mas na verdade a luz do sol ela não é amarela, ela é branca. Né? E porque a cor branca da luz é a mistura de todas as cores. Tanto é que em dias que chove, essa luz ela atravessa as gotículas de água e daí ela atravessa lá formando um arco-íris, né? Nós podemos dizer ainda uma outra informação importante, pessoal, é que a velocidade da luz ela tem um valor praticamente constante, né? E muito bem determinado. Essa daqui vai ser a última informação, depois a gente continua numa sequência aí, ok? Então aqui, ó, agora no que diz respeito à velocidade da luz, essa é uma das grandezas mais bem definidas da natureza, tá certo? E a luz, ela se propaga com uma velocidade que é representada muitas vezes pela letra C, indicada por esse número aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Tá? Isso daqui poderia ser escrito também assim, ó, 300 mil quilômetros por segundo. Tá certo? Essa é uma constante, a velocidade da luz é constante, certo? E nós vamos utilizar esse valor em determinadas situações, como por exemplo, ela pode ser usada como uma forma de medir distância, tá certo?
Então, beleza. Vamos encerrando esse por aqui. Eu espero que você possa acompanhar na sequência aí.